Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre pênis grosso com ácido hialurônico. Mas não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que eu possa respondê-los depois. Até pouco tempo atrás, falar de engrossamento peniano no consultório do urologista era uma coisa que não existia, né? Essa aqui é a realidade. E muitas vezes o urologista tentava mostrar para o paciente que isso aí era algum problema psiquiátrico. E isso acabava frustrando muito o paciente que queria um tratamento, né? E acabava saindo do consultório sem uma solução para isso. Não havia recomendações para se fazer um engrossamento peniano, né? Não existia o que fazer, né? O que existia no mercado, na verdade, tinha algumas outras técnicas no qual você colocava substâncias que não eram absorvíveis entre a túnica vaginal e o dartos, no qual, se o paciente se mostrasse um descontentamento, não dava para tirar. Por isso, durante muitos anos, muitos dos urologistas acabavam fugindo desse tipo de tratamento. Mas, bem recentemente, foi colocado a opção, né, de se colocar ácido hialurônico com o objetivo de preenchimento, engrossamento peniano, no qual se mostrou baixos índices de complicação, tanto para engrossamento aí como para aumento do pênis flácido, e isso acabou mostrando para a gente que é possível fazer uma coisa de uma forma segura, e se por acaso o paciente mostre um descontentamento com o que foi realizado, é possível aplicar uma enzima, hialuronidase, no qual você consegue degradar aquele ácido hialurônico e o paciente volta ao tamanho do pênis antes do procedimento. E isso é uma coisa que encorajou muita gente a começar a falar, a fazer a técnica de engrossamento peniano. O ácido hialurônico é uma substância que o nosso corpo mesmo produz, e esse ácido hialurônico pode ser encontrado em várias partes do corpo, principalmente pele, tecido conjuntivo, os tendões, né? É uma coisa que nosso organismo já tem, então a taxa de rejeição é bem menor, e esse ácido hialurônico ele faz a conexão das células dos tecidos, né? Então é uma coisa que já está lá. Quando a gente fala de complicações, a rejeição, a inflamação, a necrose é algo que não acontece de rotina. O organismo ele tende a aceitar esse tipo de produto, e a gente sabe que o ácido hialurônico também já é usado em outras partes do corpo, né? Principalmente na face, pode ser usado no bumbum também, em algumas mulheres, e a concentração do ácido hialurônico ela muda de acordo com a região no qual você está aplicando, né? Então a do pênis não tem a mesma concentração do ácido hialurônico que a gente usa em face, e que também é diferente da concentração que a gente usa no bumbum. Geralmente a gente vai dividir as aplicações aí em 3 partes, 3 sessões, né? No qual o tempo de uma sessão para outra, geralmente a gente usa aí 2 semanas, então a primeira sessão a gente aplicaria uma quantidade pequena, né? Fazia o molde. Na segunda semana você ajustaria esse molde, né? Olharia como é que foi a evolução da primeira semana. Aí na terceira semana você poderia fazer a segunda sessão. Na quarta semana moldaria novamente a haste peniana, e na quinta semana você complementaria aí com a terceira aplicação, e a sexta semana também ajustaria, moldaria o ácido hialurônico que foi utilizado aí para o engrossamento peniano. A gente nunca tende a colocar toda a quantidade de ácido hialurônico de uma vez só, devido ao aumento do edema, da sensibilidade e até possivelmente uma necrose da pele. Então a tendência é você dividir em sessões a aplicação do ácido hialurônico. Como eu havia falado anteriormente, a quantidade de ácido hialurônico utilizado no pênis é diferente da face. Então, quanto mais concentrado o ácido hialurônico, mais água ele vai puxar. Então, o objetivo de preenchimento se torna mais visível. A colocação do ácido hialurônico é indolor, né? O paciente basicamente só vai ter dor na primeira agulhada da anestesia. Depois, basicamente, o paciente não sente dor, e se ele sentir dor, ele avisa a gente, aí a gente coloca mais anestésio. Não é para o paciente sentir dor durante
a colocação do ácido hialurônico. Em relação a quanto a gente vai colocar de ácido hialurônico, depende de alguns fatores aí. O primeiro deles é, claro, o tamanho do pênis, né? Quanto maior o pênis, mais quantidade de ácido hialurônico a gente vai colocar. Uma outra coisa que nos diz o quanto a gente tem que colocar ou não é o desejo do paciente. Ele vai falar, eu gostaria de mais um pouco de ácido hialurônico e tal, enfim. Tem que avaliar o que o paciente espera no final do procedimento. Ele vai definir para a gente o quanto vai precisar. E uma outra coisa que a gente leva em consideração para ver o quanto a gente vai colocar de ácido hialurônico ou não, é a quantidade de pele que ele tem quando você estica o pênis. Você estica e você consegue puxar a pele, aquele tecido, aquele espaço ali, aquela espessura entre as fáscias, dá para ter uma noção de quanto você pode chegar no limite de colocar. Claro que se você estica o pênis e não tem tanta pele ali, você puxa, não vem, você não consegue esticar a pele, aquele tecido ali não dá para colocar tanto ácido hialurônico. Então é uma coisa que o médico precisa avaliar e precisa saber definir isso aí. E é claro, pacientes que são circuncisados é muito mais fácil de estar colocando o ácido hialurônico e esteticamente acaba ficando melhor do que aqueles pacientes que têm prepúcio. É uma coisa que precisa ser comentada, né? É possível colocar com o paciente com prepúcio o ácido hialurônico? Sim, é possível, mas na minha opinião, eu acho que fica melhor no paciente que já é circuncisado. Geralmente, a durabilidade chega a 1 ano e meio, 2 anos, segundo até o próprio fabricante. Então, a quantidade desse ácido hialurônico vai ficar mais ou menos esse período. Mas o que a gente observou aí na prática, principalmente quando eu fui fazer o curso lá nos Estados Unidos, é que a medicação ela pode ficar aí 80% do produto em até 2 anos. É uma coisa que, na verdade, quando o paciente volta 2 anos depois, não é que todo o ácido hialurônico ele se degradou. Na verdade, uma parte dele. Então, ele só vai complementar caso ele queira. Uma outra dúvida que a gente sempre encontra aí, com pacientes que querem fazer o preenchimento com ácido hialurônico, se pode colocar na glande. Não tem essa recomendação de colocar na glande. A glande sempre vai ficar no mesmo tamanho. O que a gente vai engrossar é a haste peniana, né? Então, aquele tecido que fica entre o dartos e a túnica vaginal. É aquela região ali que a gente vai encher e vai promover um engrossamento peniano. Por isso que a gente tem que ver a proporção de engrossamento da haste comparando com a glande. Não pode ser uma coisa também desproporcional. Então, existe também um limite aí que eu acho que o médico pode falar para o paciente, eu acho que tá bom a quantidade para engrossar, e o paciente também tem que ter essa noção. Uma coisa que vale a pena estar comentando aqui com vocês, que a maioria dos pacientes que vem procurar esse tipo de tratamento, eles não têm um pênis anormal. O pênis é normal, só que ele tem essa vontade de ter um pênis maior, tanto flácido, né, como ter uma grossura maior também. Isso aí acaba sendo um desejo do paciente, mas a maioria, 95%, tem um pênis normal. E sempre procurar um profissional habilitado com esse tipo de procedimento. Acho que vale a pena aqui procurar urologistas que entendam mais da anatomia peniana para fazer esse tipo de procedimento. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar um outro vídeo aqui sobre engrossamento peniano para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.